Raiz de rejeição realmente é um tema que não me interessa porque eu não tenho raiz de rejeição. Nenhum dos meus comportamentos são regidos por ter raiz de rejeição. Eu tenho um autoconhecimento muito amplo, eu não tenho raiz de rejeição. Eu me saio muito bem em todos os setores da minha vida, eu não tenho raiz de rejeição. Raiz de rejeição é só para aquela pessoa deprimida, que tá triste, infeliz, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não sabem que tem raiz de rejeição e vivem por muito tempo perdendo o melhor da vida porque não descobrem e não começam a tratar esse mal. Então venha comigo em mais um vídeo para continuar descobrindo a importância de saber se você tem raiz de rejeição e saber como se libertar desse mal. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos de volta à família As Árvores Somos Nós. Se você não me conhece, eu sou Sara Moraes e é um prazer ter você aqui comigo. No decorrer da nossa caminhada, a gente tem muitos comportamentos, muitos anseios, muitos sentimentos desconhecidos que a gente não sabe a origem. Mas hoje eu descobri que a origem da maioria dos comportamentos ruins que eu tinha eram causados por essa chamada raiz de rejeição. Eu já fui de vários extremos, do extremo aparecida demais e do extremo calada demais. Quando eu era pequena, algumas pessoas nem sabiam da minha existência, de tão quieta que eu era. Na adolescência, eu desenvolvi comportamentos absurdos de uma tentativa desesperada de chamar atenção. Então eu era extremamente escandalosa, alguém que chamava atenção ao ponto de incomodar as pessoas que estavam em volta. Eu quero dar para vocês muitos exemplos da minha própria vida para que vocês possam se espelhar e se identificarem. A verdade é, os comportamentos causados pela raiz de rejeição é algo que não tem como ser listado. Aqui no decorrer dos vídeos eu posso até dar alguns exemplos, mas a questão é, se você não pedir para o Espírito Santo de Deus te mostrar aonde estão as suas raízes, você nunca vai descobrir, porque o ser humano tem aquele problema de, enquanto alguém não fala da situação dela em específico, ela não consegue se identificar. Muitas vezes isso é causado pela falta de empatia, de não conseguir se colocar no lugar do outro. Então, quando você não se coloca no meu lugar ou no lugar de algumas das possibilidades que eu levanto aqui nos vídeos, você nunca vai conseguir se identificar. Então, eu quero te desafiar agora, já no início do vídeo, a pedir para o Espírito Santo te mostrar: Espírito Santo, eu tenho raiz de rejeição? Aonde estão as minhas raízes de rejeição? Me ajuda a identificar, porque eu quero e vou me libertar desse mal dia após dia. Eu quero mais uma vez ressaltar que a raiz de rejeição é a necessidade de ser aceito. Ressaltar também que a raiz de rejeição anda de mãos dadas com o orgulho, porque uma pessoa orgulhosa não tem desejo de se libertar da raiz de rejeição. Então, ela fica amarrada sempre um ao outro. A necessidade de aceitação com o orgulho. Mas, para te ajudar, eu vou ressaltar alguns comportamentos que, se você não tem, você conhece alguém que tenha. Mas, como eu disse, não esqueça de pedir ao Espírito Santo para mostrar as suas raízes de rejeição, aonde estão, para que você possa começar a tratá-las. Então, vamos lá. Eu vou apontar alguns comportamentos que são causados por ter raiz de rejeição. Medo de falar em público. Ter muita dificuldade em ser zoado. Bom, gente, eu quero aqui especificar o ser zoado. Eu tô falando de fazer piada um com o outro, fazer gracinhas, mas tudo com moderação, porque eu estou falando de ser zoado, não de ser humilhado, certo? Mais um exemplo de pessoa que tem raiz de rejeição. Aquela pessoa que tem necessidade de estar cuidando de todo mundo o tempo todo. Eu já fiz isso muitas vezes, por muitos anos. Eu achava que eu tinha obrigação, que era minha responsabilidade cuidar de tudo e de todos.
Mas eu descobri que não é bem assim. As pessoas não precisam de mim, as pessoas precisam de Deus. Esse achar que precisam de mim, que precisam de você, é uma necessidade de ser aceito. Então você mergulha nesse caminho de aceitação, abraçando o mundo, como se as pessoas tivessem a necessidade de ter você por perto para poder sobreviver. É diferente de ter alguém que tem algo realmente sério, que precisa mesmo de alguém para cuidar. Alguma pessoa com necessidades especiais. Ela realmente precisa de alguém para cuidar dela. Do contrário, nós precisamos somente de Deus. É claro que nós precisamos um do outro, mas a gente não tem necessidade um do outro. Precisar e ter necessidade são coisas diferentes. A pessoa não tô nem aí para nada e nem ninguém. A opinião das pessoas realmente não me interessa, não me importa. Bom, nesse caso é necessário ter muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que se o seu comportamento estiver escandalizando o seu irmão, então isso é um erro e precisa ser corrigido. Quando eu falo sobre escandalizar, eu estou falando sobre você ter as suas atitudes e os seus ensinamentos baseados no seu próprio entendimento. E a palavra do Senhor nos alerta para que cuidemos com o nosso próprio entendimento. Mas se você é uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito, está sendo conduzida pela palavra de Deus e não existe condenação no que você está fazendo diante do próprio Deus, então aí sim você não precisa se preocupar com o que as pessoas estão falando ou pensando de você. Uma pessoa que nunca admite seus erros. Inclusive você está aí nesse momento pensando, mas eu não admito meus erros porque realmente eu nunca estou errado. Não consegue entrar numa discussão sem partir para a agressão física. Não consegue estar numa discussão sem chorar. Agora eu quero falar sobre um tipo especial de pessoa, que é aquela pessoa que quando está com uma doença ou passou mal ou se machucou, algum acidente simples, eu estou falando aqui de doença simples, acidente simples ou passou mal, algo simples, ok? Essa pessoa, ela faz questão de enfatizar com toda a força da sua alma o quanto ela passou mal, o quão grave é esse machucado, mas você sabe que não é tão grave assim. Ou que essa doença, eu digo uma gripe, algo simples que não vai levar muito tempo para ser curado, essa pessoa enfatiza esse acidente, essa doença, essas coisas pelas quais ela passou mal, sentiu um pouco de mal-estar, ela faz isso parecer o fim do mundo. Meu Deus, aquela gripe quase me matou. Meu, esse corte que eu fiz com a faquinha está quase fazendo meu dedo cair fora da mão. E por aí vai. É um exagero, ela quer chamar a atenção para si. E as doenças ou esses sintomas ruins que ela teve são as armas que ela tem para mostrar para você ou para todo mundo o quanto ela precisa de atenção ou ajuda e quanto ela sofreu com essas coisas. Ou seja, uma necessidade desesperada por atenção, é a necessidade de ser aceito, é a necessidade de chamar a atenção para si. Uma pessoa que sempre interpreta mal o que os outros falam com ela ou fazem perto dela. É uma pessoa que está sempre com medo, sempre na defensiva. Ou seja, ela está sempre achando que tem alguém atacando ela. Esse tipo de pessoa tem duas alternativas. Ou você pensa o pior, a pior interpretação que você tiver que ter sobre o que a pessoa disse, ou você tem a melhor interpretação. Nas duas opções, se você escolher ter a pior interpretação, você vai sofrer, você vai chorar, você vai ficar angustiado e muitas vezes não é nada perto daquilo que você pensou que seria o que a pessoa realmente quis dizer para você. E na outra opção, você pensa o melhor, você interpreta da melhor forma aquilo que a pessoa disse para você. E assim você vai ter paz, você vai continuar na sua harmonia e aquilo não vai te afetar.
Isso eu estou dizendo independente da real interpretação do que aquela pessoa fez ou falou para você. O que importa é a paz de espírito, não o que realmente aquela situação ou aquela frase queria dizer. Eu não estou dizendo que é para você ignorar a real interpretação das coisas, mas existem algumas ocasiões em que a gente não está num diálogo e alguém fala ou ressalta algo a nosso respeito que não era bem aquilo que a gente gostaria que a pessoa tivesse dito. Então você escolhe interpretar da melhor forma para que você tenha paz. Porque se você interpretar da pior forma, você vai ficar angustiado e perturbado com aquela situação. E muitas vezes você não vai ter coragem de ir resolver. Então, interprete sempre da melhor forma. Isso vai te dar paz de espírito e, na maioria das vezes, é realmente a sua interpretação, a melhor interpretação que você teve, é realmente a que é. Outro exemplo de comportamento causado por raiz de rejeição. Num grupo de pessoas que estão debatendo sobre algum assunto ou só conversando sobre algum assunto, e em algum momento é necessário que hajam opiniões e posicionamentos. Você é aquela pessoa que nunca dá sua opinião, nunca se posiciona, sempre se esconde. Ou seja, a famosa tanto faz, vocês decidem. O que vocês decidirem, eu aceito. Será mesmo? Uma pessoa que não consegue respeitar autoridades, que nunca consegue se submeter a ordens ou a pessoas. Não consegue respeitar e se submeter a chefes, líderes ou superiores de qualquer aspecto. Aqui eu estou levantando a possibilidade desse líder ser um líder em igrejas ou líder no seu ambiente de trabalho. Uma pessoa que não consegue confiar em ninguém. Nunca se abriu, nunca se abre e acha que ninguém na face dessa terra é confiável. Essa pessoa não consegue confiar em ninguém, nem em amigos, nem em parentes, nem no seu próprio cônjuge, ou pastor, ou algum líder. Uma pessoa que está com falta de motivação para viver, não é feliz de uma forma constante. Uma pessoa que não é feliz de uma forma constante, é sempre somente breves momentos de alegria. Uma pessoa que numa discussão não consegue não dar a última palavra. A pessoa que em uma conversa que era para ser um diálogo, onde há pelo menos duas pessoas, essa pessoa torna essa conversa um monólogo. Você sabe a diferença entre diálogo e monólogo. A pessoa que tem a necessidade somente de falar e não consegue ouvir, não consegue prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Ou seja, o que ela está falando é tão importante que ela não se importa em ouvir o que a pessoa com quem ela está conversando, naquilo que era para ser um diálogo, ela não consegue dar importância, porque o que ela está falando é muito importante. Bom, pessoal, esses são alguns comportamentos da infinita lista de comportamentos causados por ter raiz de rejeição. Se você não se identificou com nada do que está nessa lista, continue pedindo ao Espírito Santo que te mostre aonde está a sua raiz de rejeição para que você possa tratá-la. E por que é tão importante tratar a raiz de rejeição? Porque você vai ter muito mais sucesso na sua vida, em todos os aspectos possíveis. Sucesso na sua vida emocional, na sua vida profissional, no seu relacionamento marido e mulher, o seu relacionamento com seus filhos, com seus irmãos, com todas as pessoas possíveis. E nós temos que admitir que uma pessoa que não tem relacionamento bom com as pessoas em volta, seja em quais setores da vida for, não é uma pessoa de sucesso. Lembrando que aqui eu enfatizo que ter sucesso pessoal é ter paz de espírito. Vamos viver com a paz de espírito que Deus quer para nós. Quero abrir agora a possibilidade de você ressaltar para mim nos comentários aqui do vídeo qual desses comportamentos você não entendeu por que é causado por raiz de rejeição. Comenta ali para mim que eu vou responder para você. Pessoal, por hoje é só. Não percam os próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus.